Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de manhã e quero começar já orando. Vamos orar. Senhor Deus Pai, agradeço por mais essa oportunidade que temos de estar aqui juntos para adorar ao Senhor, para aprender mais a Tua Palavra. Agradeço ao Senhor que nos dispôs desse meio de comunicação para transmitirmos a Tua Palavra para aqueles que estão em casa. Peço que o Senhor possa também ajudá-los a manter o foco, a louvar ao Senhor em suas casas, que possamos juntos render louvor ao Senhor e que tudo isso daqui seja feito para a Tua honra, para a Tua glória, que possamos sair daqui, tanto de quem tem casa quanto nós que estamos aqui gravando esse culto, diferentes, transformados pela Tua Palavra. Peço o Teu direcionamento, tanto agora também ao preletor. É em nome de Jesus que eu oro, amém. Eu vou fazer a leitura do livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 18 e versículo 19. Se você quiser abrir na sua casa, também fique à vontade. Colossenses, capítulo 3, versículo 18 e versículo 19. Lá diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Vamos começar cantando também o nosso primeiro hino, Tu És Bom. Como realizamos sempre, temos também um vídeo para o pastor.
Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma. Homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Homem amado, quando fala faz arder dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Bom dia, irmãos. Hoje é dia do pastor e eu vou fazer uma pequena comemoração para o nosso pastor. Vou ler um poema que diz: existe alguém. Existe alguém que, sendo homem, luta com todas as forças para seguir as pisadas do grande mestre, para ser semelhante a ele, que se esmera no cumprimento do dever para dar bom exemplo, que está sempre pronto a ofertar uma palavra orientadora e transmitir santos ensinamentos, que vibra com o progresso da causa e se emociona quando novos adeptos se unem a ela, que procura ficar humilde quando poderia se exaltar, que muitas vezes passa noites mal dormidas, preocupado com as responsabilidades que lhe pesam sobre os ombros, que quase sempre deixa de desfrutar a companhia da esposa e dos filhos para cumprir a tempo e a hora os cumprimentos que a causa lhe impõe, que muitas vezes é incompreendido, chamado de radical ou desatualizado, ao procurar cumprir com zelo as obras de seu mestre, que com o coração pesaroso muitas vezes precisa tomar atitudes que não agradam a todos, que por ser humano e sensível, muitas vezes sente com tristeza a ausência do afeto e do respeito que alguns lhe negam. Esse homem é você, querido pastor, que neste dia vossa esposa, filhos e igreja querem homenagear. Feliz Dia do Pastor. Um grande abraço para o senhor e sua família. Parabéns pelo seu dia. Olá, Pastor Ulisses. Vim te desejar um feliz Dia do Pastor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela minha família, pelas mensagens que o Senhor nos dá, as pregações, a dedicação, a palavra de Deus, que o Senhor sempre está disposto a ensinar. Agradeço pela sua família também, são pessoas muito bacanas, nós amamos
Parabéns, pastor. Eu desejo muitas felicidades, que o Senhor possa estar te abençoando grandemente, você e sua família, e que Ele possa estar cumprindo os propósitos dele em sua vida. Fico muito feliz e tenho muito orgulho de poder fazer parte do seu rebanho, principalmente porque você é um exemplo de oração, de intercessão, de dedicação à palavra dele e ao serviço dele. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por estar sempre orando por nós, obrigada por estar em momentos alegres em nossas vidas e em momentos tristes também. Ficamos muito felizes em saber que temos um servo do Senhor que tem orado e intercedido por nós. Que Deus te abençoe grandemente, você e sua família, e forte abraços. Oi, pastor. Eu já devo estar na 7ª tentativa de vídeo, e ao falar a importância de um pastor na minha vida hoje, me deixa muito feliz saber que me faltam palavras, sabe? E eu só quero te agradecer por tudo. O Senhor é muito importante na minha vida e eu espero que aproveite ao máximo o seu dia, tá bom? Um beijo e Deus abençoe. Obrigada por ser tão especial e ser o nosso pastor. Feliz Dia do Pastor. Amém! Agradeço a você que enviou o seu vídeo para complementar a nossa comemoração em relação ao Dia dos Pastores. E eu quero chamar à frente os diáconos e também o pastor Ulisses para orarmos por ele. Jameson, o vice-presidente, vai orar pelo vida do pastor. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e louvá-lo. Também agradecemos porque o Senhor, antes de criar o mundo, o Senhor separou um pastor para nós. O Senhor o escolheu. Estamos felizes porque esse dia tão especial, podemos comemorar porque temos um pastor que é exemplo, que é dedicado, um pastor que ama as suas ovelhas. Deus, muito obrigado pela vida do pastor Ulisses. Também agradeço pela vida da família dele, nossa igreja, que tem sido uma bênção, e que Deus, eu peço em nome da igreja, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor, dando sabedoria e direcionamento, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, igreja, muito obrigado também aos diáconos, aos amados irmãos, por tudo. E em nome da Igreja Batista Betel, queremos presentear o pastor Ulisses. Presente. Obrigado, hein? Abra o nome. Abrir em casa? Abra o nome. Uau! Que isso, hein? Vou ganhar mais uns quilinhos. Igreja Batista Betel. Tá tudo em inglês? O Eduardo vai ler para nós agora aqui. Obrigado. Então aqui o cartão é de agradecimento em outras palavras, tá bom? Obrigado a vocês. Deus abençoe a todos. E aqui dentro tem várias declarações e depois eu vou ler com muito amor e carinho. Muito obrigado, tá? Um beijo. Vamos dar continuidade cantando o nosso próximo hino. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor,
vamos já cantar também o nosso próximo hino, Felicidades, no corinho nós costumamos cantar para quem comemora um ano mais de vida, seja casamento, também, batismo. Então vamos cantar Felicidades 2 vezes. Amém! Como esse hino diz, que Deus te abençoe com alegria, paz e luz. Vamos cantar o nosso próximo hino antes que o pregador venha, Maranata.
Amém, amém. Prometeu estar com a palavra. Bom dia, irmãos. A mensagem de hoje tem como título O que não pode faltar no casamento. Ontem nós comemoramos o Dia dos Namorados e eu já estava pensando bem antes a tratar sobre esse assunto, casamento. E achei interessante, né, que já temos uma data que aconteceu ontem e assim vai ficar mais emocionante a mensagem. Vindo para cá, eu tinha a intenção de pregar sem gravata, mas aí eu pensei e lembrei da gravata que usei no meu casamento. Então hoje eu estou usando aqui a gravata que eu usei no meu casamento, né? Guardo com muito carinho. É a segunda vez que eu uso, que eu lembro. E é um tema que eu gosto de falar, casamento. E é um tema que cada dia eu tenho aprendido um pouco mais sobre casamento. O texto que vamos ler se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 18, e vamos ler até o 19. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui para usar o meu dom de ensino. Muito obrigado, Senhor, por isso. Agradeço que o Senhor cada dia tem me preparado para trazer a mensagem do Senhor, Deus. Eu oro que o Senhor esteja me guiando, dando paz, e que eu venha transmitir a Sua palavra, a mensagem que o Senhor quer para a igreja. Eu oro que o Senhor esteja no decorrer dessa mensagem, com aqueles irmãos que estão pessoalmente apresentando o culto, mas acompanhando aqui também esse culto, Deus. Que o Senhor esteja com eles, esteja com a família, cuidando. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você já fez um bolo? Nem que seja um bolo simples, né? Quando nós pensamos em fazer um bolo, às vezes, para quem é iniciante, você pergunta para alguém, ou você pesquisa no YouTube, né, na internet. E como eu nunca fiz um bolo, rapidinho eu pesquisei uma receita de um bolo simples na internet. E a receita falava assim: para fazer um bolo simples, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1,5 xícara de chá com leite e 1 colher de sopa bem cheia com fermento em pó. Agora, vamos imaginar que você tenha nesse momento todos esses ingredientes. Então imagine, irmãos, que você tem lá todos os ingredientes e agora você vai começar a fazer aquele bolo e você tem uma expectativa, né? Para você que é iniciante, talvez você tenha muito mais expectativa daquele bolo depois que sair do forno. Agora, se eu perguntar para você, se no momento que você estiver preparando aquela massa, você esquecer do fermento, o que será que vai acontecer com o bolo? E se você esquecer o leite? Ou a farinha, né? Se você esquecer algum ingrediente, o final não vai ser daquela forma que você esperava. O que vai acontecer? Quando nós pensamos em casamento, eu procuro imaginar que é como fosse o momento de fazer um bolo, né? E é muito interessante que tem ingredientes muito importantes para um casamento. Mas antes disso, eu quero falar com os irmãos, só lembrando de alguns versículos e alguns ensinos bíblicos, principalmente no momento da criação, né? Vemos que a responsabilidade de manter um casamento, ela é dividida para ambos, o homem e a mulher. Veja que eu estou falando de um casamento cristão. E essa responsabilidade, ela está alicerçada no que Deus planejou para cada parte na criação.
sendo que a responsabilidade do homem ela é maior, e ela é primeira na criação, ele foi criado primeiro. Mas a cobrança também é a mesma, no mesmo nível. Não estou aqui afirmando que a responsabilidade da mulher é menor ou menos importante em nossos dias, nem que é uma cidadã de segunda categoria, ajudante doméstica, e menos ainda outros sem números de papéis que a cultura hoje impõe para a mulher de uma forma depreciativa, humilhante e até mesmo subjugando o papel dela no casamento. Irmãos, é interessante notar que em Gênesis capítulo 2, vemos que Deus, depois de ter criado o homem, ele vê que não era bom que o homem ficasse só. E é muito interessante ainda perceber que não é bom que o homem ficasse só. Isso não quer dizer que havia imperfeição ou pecado ou algum erro na criação, mas que ainda tinha algo que estava faltando. E o homem, Adão, sentia falta. Ele sentia falta de uma união, algo que o complementasse. Ele precisava ter comunhão. Ele precisava se complementar no seu íntimo. E Deus, ele percebeu isso. Vemos que depois que Deus colocou Adão para dormir, Deus cria uma mulher. E eu imagino a cena que Adão acordando e vendo a mulher, e ele fica parado, olhando, e talvez ele, assim que ele viu a mulher, ele começou a rodar assim, olhando, e ele fala, nossa, essa é osso do meu osso, carne, né, da minha carne. Ele viu que complementava a ele. E é interessante que no final do capítulo 2, vemos que Deus fala que tudo que ele já tinha feito agora era muito bom. Deus fala que não é bom que o homem ficasse só. E depois que ele fez a mulher, ele fala que tudo agora estava muito bom. Na criação, a ajudadora que Deus deu a Adão era uma extensão da ajuda do próprio Deus. Pois ele cria a mulher e a leva até Adão. A ajudadora é o modo como Deus torna o não é bom que fique só em muito bom. A ajudadora é o ponto mais alto, o ápice da finalização por Deus na história da criação. Esse papel de auxiliadora que a mulher tem é um chamado elevado, algo por meio do qual ela reflete a imagem de Deus, seu Criador, e por meio do qual ela serve a Deus ao andar conforme a palavra dele. A palavra ajudante no hebraico denota a ideia de força, com frequência a força que vence as batalhas. Então, irmãos, eu entendo que a mulher, a auxiliar, ela é a força, é a parceira do marido no casamento. E tudo isso para cumprir os propósitos planejados por Deus no casamento. Ambos de igual importância para Deus, porém dentro de um padrão criacional. Mas apesar de isso ter estabelecido no momento da criação, eu ainda acredito que isso é universal, isso é para os dias de hoje. Mas quando nós vemos na Bíblia, no decorrer de muitas passagens, nós vemos e entendemos melhor ainda o papel tanto do homem quanto da mulher, principalmente quando nós estudamos sobre a igreja. Vemos que existe uma beleza nesses dois papéis, de ajudar um ao outro. E assim nós vamos entendendo melhor ainda. Vemos que até na Bíblia havia uma mulher chamada Lídia. Ela era uma comerciante também convertida. E vemos que ela ajudou o apóstolo Paulo e também seus companheiros. Irmãos, o casamento traz privilégios, mas também obrigações. Lembra que é uma aliança. No momento da cerimônia, no momento que você casou, você fez aquela aliança. Então, independente do momento que seu casamento esteja passando,
a situação, a aliança, ela tem que ser preservada. Então, irmãos, essa responsabilidade de ambos é determinada pela palavra de Deus e a prática também. Quando nós precisamos entender qual o papel do homem e da mulher, nós devemos olhar para as Escrituras, nos aprofundar nas Escrituras, pois ela tem a resposta. Pode ser que muitas vezes tenhamos dificuldade, mas você pode, com paciência, com oração, estar estudando e até mesmo procurar um irmão que possa pacientemente mostrar para você, para entender melhor o papel de um homem e de uma mulher no casamento. Também vemos que no casamento o homem ele tem que se desenvolver e também a mulher. Ambos, o homem na sua masculinidade e a mulher na sua feminilidade. E é algo que Deus deixou, Deus criou para cada um, com as suas diferenças. E é muito interessante que em nenhuma tarefa nós vemos que um homem ele olha de um jeito e uma mulher olha de uma outra forma e no final se completam, no final fica um trabalho bonito e único. É como fosse no jardim, o homem vai cuidar da terra, vai arar, e a mulher lá vem semeando com aquele cuidado, escolhendo as sementes boas, as melhores sementes, os tipos de plantas, e no final fica aquele jardim bonito. Então cada um tem uma responsabilidade. E assim ambos podem cumprir a missão de refletir a imagem de Deus que foi designada por Deus na criação. E também quando olhamos para a igreja. Realmente o casamento é como uma casa. Se não cuidar, pode desmoronar. Diante desse fato, é pelo poder do Espírito e a palavra de Deus, por serem perfeitos, cuidaremos melhor um dos outros. Se o Espírito me controlar, os resultados serão vistos no meu lar. Então, você casal que me ouve, não sei qual é a sua situação, mas o objetivo da mensagem de hoje é nós refletirmos sobre o plano de Deus na criação do homem e da mulher e vemos que o pecado corrompeu isso, trouxe mais confusão e que apesar de existir a corrupção do pecado, nós devemos um máximo, por Jesus Cristo, manter essa aliança, até que o próprio Jesus volte e nós tenhamos um novo céu, uma nova terra, um novo lar, um novo ambiente. Então, a aliança, um para com o outro, ela precisa ser incondicional. E hoje você pode crer e confessar que Jesus é o Senhor. Igual eu falei, o pecado corrompeu esse entendimento, tanto na prática como poder entender melhor as Escrituras, do papel do homem e da mulher. Mas interessante que toda essa mudança ela aconteceu, ela iniciou com a morte de Jesus. Então a morte sacrificial de Jesus faz com que esse plano de restaurar o homem e a mulher tivesse início, plano de reconciliação. Mas, irmãos, o que eu quero levar hoje nessa mensagem, transmitir hoje nessa mensagem é 5 ingredientes que não pode faltar no casamento. Talvez você pode citar muitos outros, além desses que eu vou estar citando, né? Mas eu vou citar apenas 5, de forma breve, vou estar abordando. O primeiro ingrediente, ele se chama alegria. Então, o primeiro ingrediente que nós vemos se chama alegria. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 10 e 11, fala: porém, nesses lugares vocês ouvirão de novo gritos de alegria e de felicidade, e o barulho alegra
e o barulho alegre das festas de casamento. Nós vemos que na Bíblia tem muitos relatos de celebrações. Vemos que celebrações no Novo Testamento duravam até 7 dias. Então imagine o casamento acontecendo, a cerimônia, e iria durar até 7 dias. Era um momento marcado de muita alegria, músicas, naquela cultura tinha danças e além de muita agitação. Tudo isso por 7 dias. Aqui, eu casei, foi um dia, né? E foi bem agitado, foi muita coisa. Mas foi um dia alegre, um dia feliz, um dia inesquecível. E essa alegria da cerimônia, dessas festas, ela é muito importante no casamento. Mas ela é mais ainda importante quando ainda mantemos essa alegria depois de muitos anos de casamento, né? Vemos que Jesus ele foi convidado a participar de um casamento em Caná da Galileia, em João 12. Vemos que ele trouxe alegria quando ele fez aquele primeiro milagre de transformar a água em vinho. Ele trouxe alegria. E podemos aprender aqui que Jesus ainda ele pode trazer alegria para o casamento. Não falo de uma alegria humana, mas eu falo de uma alegria que Jesus pode dar ao casamento. Uma alegria perfeita. Então, podemos convidar Jesus para participar do casamento. Esse foi o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é companheirismo. Esse é o segundo ingrediente. Em Eclesiastes fala assim: descobri na vida mais uma coisa, que não vale a pena é o homem viver sozinho. Se alguém está sozinho cai, fique em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Então, o homem mais sábio que existiu, ele diz que não é bom que o homem fique só, né? Ele fala sobre viver sozinho, porque se acontecer alguma situação de um cair, quem é que vai levantar? Eu lembro de ter assistido um filme, eu não lembro o nome exatamente, mas eu lembro um pedaço desse filme, e a história fala de um homem que ele viveu muito para o trabalho, para ter coisas materiais. E isso fez com que ele ficasse muito ausente em sua casa. Então, ele não presenciou muitos fatos que aconteceram com sua filha e sua esposa. E depois de muitos anos, ele se aposentou, ele tinha tudo, ele conquistou tudo que ele queria. E é interessante que no filme tem uma cena que de madrugada ele acorda, assustado, e ele olha para o lado e ele não reconhece a esposa. De tanto tempo que ele ficou ausente. Interessante que, sabe por que ele acorda? Ele acordou porque a esposa estava roncando. Então ele nem sabia que a esposa dele roncava, né? E ele acorda surpreso, falou assim, é interessante que ele acorda com a esposa roncando e ele olha para o lado assustado, pensando que é alguém, alguma querendo atingir ele. Aí quando ele olha, bem assim, a esposa dele, né? Então, a gente vê que ele não conhecia a esposa, não era companheiro, não sabia. Uma das bênçãos de um relacionamento conjugal é o companheirismo. Não existe nada intrinsecamente errado no fato de uma mulher ou uma pessoa viver só. Muitas vivem sozinhas por opção e sentem-se felizes. Tem pessoas que vivem sozinhas e estão bem. Mas é inegável que a companhia de alguém que nos ama e a quem amamos torna a vida menos espinhosa. Então, viver ao lado de alguém ajuda a viver uma vida menos espinhosa. Uma pessoa realmente que é companheira.
Você já olhou para sua esposa como fosse uma namorada? Mesmo sendo já casada há muitos anos? É bom sempre estar olhando. Segundo, o terceiro ingrediente para um casamento é a convivência. Então, a primeira foi a alegria, e sabemos que Jesus pode prover a alegria verdadeira. Segundo, o companheirismo. Precisa estar acompanhando o seu marido, a sua esposa, estar perto, né? Conhecer a pessoa com quem você se comprometeu. E o terceiro é a convivência. Quando nós pensamos em convivência, vem muitas palavras em minha mente também, que é o conflito. E na esfera do casamento, há conflitos. E devemos priorizar algumas ações para diminuir esses riscos de conflitos. Se você, com muita sabedoria, você percebe que se você tomar aquela decisão, você vai gerar um conflito, e é uma decisão que demonstra falta de sabedoria, não tome, né? Diminua o risco de conflitos. E pensando sobre convivência, e a gente vê muitos noticiários sobre que o índice de violência aumentou, né? E a violência não é só física. Muitas das vezes a violência ela pode ser demonstrada de várias formas. Uma delas é o julgamento. Pode ser que você seja uma pessoa que fala, mas não escuta. A violência também é demonstrada com empurrão, o ficar em silêncio e brincadeiras até mesmo entre casais desnecessárias. A convivência é algo que precisa todo casal ter, mas precisa ter muita sabedoria diante de algumas situações, né? E realmente é preciso, diante de situações que há no casamento, haver domínio próprio, mansidão e amor pelo próximo. E ainda mais sabedoria. Principalmente quando está em situações que são tentadoras e que fazem você se irar ou ficar com raiva e punir alguém, né? Devemos, como cristão, evitar esse risco, né? É um papel de todos nós. E também, principalmente, mais específico, como marido ou mulher. É interessante que, para conviver, você vai, além de conhecer mais um ao outro, você vai aprender a aceitar e também ter autodisciplina, né? Muitos hábitos você vai precisar mudar, muitos costumes, né? E aquilo que você pensava que não iria ter no casamento, você vai descobrir, e não é pecado, mas você vai aprender que você pode aceitar. Há fatores externos que podem colocar em risco a paz no lar, mas precisamos lembrar que, de modo geral, somos responsáveis pela criação das condições que promovem a tranquilidade, o respeito, o acolhimento, a aceitação e a paz. Lembre-se, nós podemos semear em nosso lar, né? Podemos evitar. Isso faz parte da convivência, né? Mas precisamos ter muita sabedoria, muito amor, muito domínio próprio. Precisamos buscar a paz, mas tome cuidado, porque muitas das vezes existe uma falsa paz quando você busca ela demais. E às vezes ela vira uma idolatria. Por exemplo, o marido ou a esposa tem filhos e eles querem ter silêncio, querem ter paz, e os filhos são filhos, né? Então eles estão correndo, agitados, mas quando um desejo bom de paz pode se tornar uma idolatria, é quando aquilo que você não tem
e pelo fato de você não ter como você queria, conforme a sua vontade, não acontece, é quando você começa a punir as pessoas. Veja, a paz é boa, mas quando você coloca como tão importante, mas tão importante que se você não tiver, você vai punir o próximo, isso é idolatria. Isso não é amar ao próximo. Quarto ingrediente que podemos tratar aqui sobre o tema casamento, o que não pode faltar, lembre-se, alegria, companheirismo, convivência e perdão. Perdão. E quando falamos de perdão, eu sempre aprendi que o perdão tem que ser algo comum na nossa vida. Eu lembro de uma mensagem que o pastor Ulisses pregou há muito tempo sobre perdão, e ele pregando, e a conclusão que eu cheguei é que o perdão tem que ser algo diário, tem que ser algo que você realmente se arrepende e você pede perdão, você liberta o ofensor daquela ofensa. A raiva é um dos sentimentos mais comuns na experiência humana. Quem nunca sentiu raiva? E um dia, uma hora, mais cedo, mais tarde, sentiremos raiva. Na convivência de casal é muito comum nós sentirmos isso. Nos primeiros anos do casamento, nossa paciência é grande. Mas no dia a dia, pode ir nos roubando a capacidade de revelar o erro do outro. A orientação que a Bíblia nos oferece nesse versículo, que vamos estar lendo, é fundamental. Quando sentimos raiva, não devemos permitir que ela nos leve ao pecado. Temos de evitar a nossa tendência de punir o outro com o nosso silêncio, por meio de ironias, com indiferença ou pelo afastamento físico. Colocar uma pedra sobre o assunto não é esquecer, é perdoar. Raiva guardada é raiva que cresce. Não se alimente da sua raiva. Estenda o perdão, mesmo que o outro não peça. O versículo diz assim: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Eu lembro de uma história de um casal e que conta-se que o homem chegou em casa depois de um dia de trabalho e a esposa estava preparando a janta e ele pegou o celular da esposa e ele viu uma mensagem de um amigo dela falando boa noite apenas. E ele não falou nada, ele deitou com muita raiva e dormiu. E a esposa não entendendo, querendo explicar para ele a situação, mas ele dormiu com raiva. Conta-se que na madrugada a esposa, ela passou muito mal, ela teve muita febre. E ela não começou a se sentir bem. E um ao outro estava virado, de costas um para o outro, e ela não conseguia se mexer, ela estava tendo um ataque cardíaco, de acordo com o fato, e ela tentando chamar a atenção dele, e ele sentiu que ela estava chamando, mas o que ele fez, pelo fato de estar com muita raiva, ele ignorou ela. E ele ficou na dele e voltou a dormir. Mas naquela madrugada a esposa dele havia falecido. Ele levantou, foi trabalhar, ele olhou a esposa, viu que estava quieta numa posição, foi trabalhar, quando chegou, viu que a esposa ainda estava deitada, na mesma posição, ele achou estranho. Aí quando ele olhou, ele percebeu que a esposa havia falecido. Tudo isso por um momento de raiva. Se eles tivessem conversado antes de dormir, talvez tivesse evitado aquela situação, se houvesse perdão. O perdão diário é o único meio legítimo e eficaz
que pode impedir a deterioração do nosso relacionamento conjugal. Eu quero aqui indicar uma rádio BBN, e lá tem diversas mensagens sobre família. Muitas delas eu já ouvi e foi bênção para mim. Tem uma chamada Lidando com Crises na Família, tem outras também lidando sobre lar, sobre vários assuntos, muito interessante, e é uma rádio bíblica, uma rádio que traz uma mensagem fundamentada na Palavra de Deus. E lá, irmãos, você pode conhecer mais um pouco, né? Estudar mais um pouco. Eu gosto de estudar sobre casamento, né? E cada vez que eu estudo, eu ouço uma mensagem sobre eu aprendo mais, né? Eu consigo me aperfeiçoar mais. O último ingrediente que nós vamos ver aqui agora é o temor a Deus. Então, um ingrediente que não pode faltar para o casamento é o temor a Deus. Em Provérbios fala assim: no temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Provérbios capítulo 14, versículo 26. E vemos que nos dias atuais, nós vemos que existe uma grande segurança nos bens materiais, né? Uma procura muito grande. Certa vez uma pessoa me disse que dinheiro é felicidade. E eu sei que não é isso, que dinheiro não é felicidade. Só que era de uma forma tão convicta que a pessoa falou, a segurança dela estava tão nisso, que eu não sei se ela perdesse toda aquela situação, todo aquele status financeiro que ela tinha, se ela iria conseguir realmente manter um lar, um casamento, manter a família dessa pessoa unida. O temor a Deus é comparado a um refúgio, um lugar seguro. É nesse lugar que podemos nos sentir protegidos e nos encher de confiança. Além de todo-poderoso Deus, é totalmente fiel. Ele jamais abandonará a nossa família se honrarmos o nosso temor. Temer a Deus não é apenas reverenciar, mas também obedecer. Como marido e mulher, nós devemos temer a Deus. A nossa segurança deve estar em Deus. As riquezas, elas irão passar. Coisas materiais irão passar. E traz uma alegria, uma falsa alegria, mas realmente nós precisamos estar tementes a Deus em toda situação. Provérbios capítulo 15, versículo 16 fala assim: é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que se o seu casamento um dia viver de uma maneira simples, não termine, né? Se mantenha fiel à aliança, né? Se o seu casamento passar por qualquer situação, mantenha-se firme com essa aliança. A mentalidade de hoje é que casamento feliz é um casamento que tenha riquezas, que tenha tudo. Mas, biblicamente, a nossa segurança deve estar no temor ao Senhor. É melhor, o versículo diz, né? É melhor ser pobre e temer a Deus do que ser rico e infeliz. Podíamos citar muitos outros ingredientes. Poderia falar aqui sobre amor, sobre intimidade, sustento, sobre oração, sobre fidelidade. Mas eu quero destacar hoje esses 5 ingredientes, né? A alegria, o companheirismo, a convivência, o perdão e o temor a Deus, né? Cuide do seu casamento, né? Olhe para seu marido, sua esposa, como se fosse seu namorado, né? Fosse aquele primeiro amor sempre, né?
procure sempre estudar na palavra de Deus cada dia mais o que Deus pode orientar sobre o casamento, né? É uma aliança que Deus estipulou. Deus criou tudo perfeito, mas sabemos que o pecado tem corrompido cada dia mais e tem trazido muitas confusões. Mas lembre-se, tudo isso vai mudar, né? Tudo isso vai mudar e tudo vai ser restaurado, né? Mas precisamos manter fiéis, primeiro a Deus, com a aliança que nós assumimos, né? Com Deus, também com o seu cônjuge. Mantenha-se fiel, né? Em qualquer situação, né? E ainda mais, como cristão, primeiramente precisamos sempre estar mudando em nossos casamentos. Não podemos viver para o eu. Precisamos cada dia viver para Cristo e assim poder amar um ao outro, respeitar um ao outro. Sim, com a direção do Espírito Santo e da palavra, né? Muitas das vezes você vai precisar aprender aqueles frutos do Espírito Santo. Domínio próprio, amor, a longanimidade, a mansidão, a paz. E você, em situações difíceis, que você fala, eu não consigo, saiba que o Espírito Santo e a palavra de Deus pode te ajudar, né? Pode te orientar. Então, irmãos, o que eu quero aqui também é que você não saia triste. Meu objetivo não é esse, mas que você fique feliz, porque você faz parte de um plano de Deus, né? Deus criou o casamento, criou a família, uniu um homem e a mulher. E nós temos esse privilégio de participar dessa aliança. E podemos, cada dia, manter firmes, sim, não no que eu acho, mas sim no que a palavra de Deus diz e pelo direcionamento do Espírito Santo. Vou estar orando. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, que nós venhamos cada dia pensar o que está faltando e cada um de nós assumimos uma responsabilidade de poder usar esses ingredientes, buscar o Senhor com alegria, com convivência, aprendemos a ter paz um com os outros, da maneira que o Senhor quer, com muita sabedoria, com companheirismo, estamos ao lado um do outro, nos momentos bons e também nos momentos que não são bons, que são difíceis. Também peço que nós venhamos estar cada dia no casamento colocando em prática o perdão. Sabemos que somos falhos, mas precisamos nos arrepender, mudar e haver perdão. Que nós venhamos cada dia poder liberar o cônjuge da ofensa e também nós sermos perdoados. Podemos assim mesmo ter uma vida. A sua palavra diz que muitas das vezes o homem as orações são respondidas por Deus, porque Ele não trata bem a sua esposa. Mas venhamos, Deus, nessa mensagem, e através da sua palavra, entender que o perdão, ele é a saída para qualquer situação. Ele é a resposta. E quem perdoa, amadurece, cresce. E não só como marido e mulher, mas também na fé cristã. Também peço que, como casal, que cada dia venha estar temendo ao Senhor mais e mais, que a segurança do meu casamento não venha estar em riquezas, porque elas são passageiras, elas são mentirosas, né? O Senhor abençoa famílias para ter riqueza, mas nós vamos estar, nossa segurança está em Ti, somente em Ti. Que se, como casal, se um dia passarmos por momentos mais difíceis, que nós vamos estar confiando no Senhor, temendo ao Senhor. Oro por aqueles que assistem esse culto pela primeira vez, que é casado, que o Senhor esteja dando paz, que o Senhor esteja ajudando a ele entender a Tua palavra. Se a pessoa que nos assiste não conhece o Senhor como único e suficiente Salvador, que essa primeira decisão venha ser na vida dela, através do convencimento do Espírito Santo, que a mudança no casamento dela venha a ser dessa primeira decisão, de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. E a partir disso, sabemos que o Senhor vai restaurando cada um de nós, até que o Senhor venha. Muito obrigado, Deus, por essa mensagem, que, mais uma vez, saio daqui aprendendo um pouco mais e amadurecendo um pouco mais. Deus, oro que o Senhor abençoe os irmãos, seja guardando a semana deles, protegendo, livrando eles do mal, e que venha estar
cada dia lembrando e agradecendo a Deus, a Ti, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido soberano e tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Jameson, pela pregação. Vamos cantar juntos agora o hino Vem Nosso Lar Abençoar. Senhor Deus, estamos aqui novamente nesse momento para agradecer ao Senhor por esse culto, por esse momento que tivemos para render louvor, exaltar o nome e para aprender. Agradeço pela vida do Jameson, que nos trouxe uma palavra referente ao casamento, os ingredientes que devemos ter no nosso casamento. Peço que nos ajude constantemente a responder a pregação da Tua Palavra com gestos, com atitudes dentro do nosso relacionamento conjugal. Agradeço pela oportunidade que temos de louvar o Senhor, mesmo que distante, mas temos esse privilégio. Peço que o Senhor receba esse louvor, esse culto, cada instante foi feito para a Tua honra. Pai, eu agradeço novamente e peço por esse restante de dia e logo mais pelo culto da noite. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.